gravar um vídeo explicando sobre o triatomíneos. Fiquei com a parte ciclo biológico e de antemão, quando a gente fala de ciclo, é importante a gente lembrar que o parasita ele vai evoluindo entre diferentes formas diante desse ciclo. A gente está falando de um mesmo espécie de parasito, que é o Trypanosoma cruzi, agente causador da doença de Chagas, mas esse parasito ele não é sempre o mesmo, ele evolui de diferentes formas, que são o Amastigota, o Trypomastigota e Epimastigota. O Trypomastigota ele pode ser sanguícola ou metacíclico. Lá pra frente vocês vão entender um pouco sobre essas duas formas. Para começar a entender que eles não são iguais, eu trouxe essa tabela, tá? Para explicar para vocês como funciona cada forma. O Amastigota, por exemplo, ele tem uma capacidade de se dividir, porém a capacidade que ele tem de infectar outras células são pouco infectantes. Já o Trypomastigota, ele não tem a capacidade de se dividir e a capacidade de infectar outras células são muito infectantes. Já o Epimastigota, ele tem a capacidade de se dividir, porém ele não é infectante. Então, ou seja, em algum momento que o ciclo ele existir alguma infecção do parasita para o hospedeiro, a gente tem a certeza que quem vai estar no momento dessa infecção vai ser o Trypomastigota. O Trypanosoma cruzi é um parasita heteroxênio, ou seja, hétero de diferente. Ele completa o ciclo dele passando por hospedeiros diferentes. Ele precisa de mais de um hospedeiro. A gente diz que esse ciclo é digenético porque passa por dois hospedeiros. O invertebrado, que é o barbeiro, né? E o vertebrado, que somos nós, quando a gente diz da doença de Chagas. Mas é importante lembrar que ele pode sim parasitar vários outros mamíferos e na verdade ele acaba sendo um reservatório, né, para esses parasitas na natureza. E se ele tem essa capacidade de infectar vários mamíferos diferentes, a gente diz também que ele é orexênio, ele é biologicamente capacitado para infectar uma ampla gama de hospedeiros. Lembrando das três formas que a gente viu lá atrás, o Amastigota, a Trypomastigota e o Epimastigota, e que existe dois tipos de hospedeiro, o invertebrado e o vertebrado. Então agora a gente vai ver o hospedeiro invertebrado e quais são as formas que aparecem nele. No barbeiro a gente vê que o Epimastigota ele está presente no invertebrado e que ele vive no intestino médio posterior do inseto. E o Trypomastigota, como a gente viu lá atrás, que ele tem duas formas, uma delas é o metacíclico, que ele está presente no invertebrado e que ele vive no distal do tubo digestivo do hospedeiro. Então, pessoal, voltando aos hospedeiros vertebrados, que na verdade pode ser qualquer mamífero, mas eu vou falar da gente devido à doença, e dizer que a forma evolutiva do Trypanosoma cruzi são os Amastigotas e o Trypomastigota sanguícola. O Amastigota ele vem na forma intracelulares, invadindo nossas fibras musculares estriadas e lisas, células nervosas e o sistema fagócito mononuclear. O Trypomastigota sanguícola ele vem na forma extracelulares, atingindo nosso sangue, sêmen, leite materno. Lembrando a vocês que o Trypomastigota é a forma mais infectante do parasita. Olá, tudo bem? Eu vou estar falando dos estágios evolutivos do vetor triatomíneos. O desenvolvimento dos triatomíneos são divididos em três fases, sendo elas ovo, ninfa e adulto. Os ovos levam em cerca de 2 a 3 semanas para se eclodir, sendo depositado diretamente no ambiente. Sendo assim, algumas espécies apresentam substâncias adesivas, ovos e penas em seus ninhos. Eles também utilizam folha de palmeira para cobrir suas próprias casas. Na segunda fase do ciclo de vida, a ninfa se alimenta de sangue. Sendo assim, passa por um processo de muda
passando pelo segundo estádio e assim sucessivamente até o quinto. A ninfa é diferente do adulto, porque não apresenta o desenvolvimento evolutivo, começando 3 dias após a eclosão. Os ovos podem ser infectados por tripanossomos após a alimentação. Lembrando que as importâncias dos registros das espécies encontradas está relacionadas com a presença das espécies com percentual de colonização e altas taxas de infecção natural. Vou falar um pouco sobre a morfologia das linhas e adultos dos triptiomíneos, conhecido popularmente como barbeiros. Os barbeiros pertencem à subordem Heterotoptera, cujos representantes apresentam um corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça está localizada a maior parte dos órgãos sensitivos, como antenas, olhos, composto e o océlio, e o aparelho bucal, que são do tipo picador e sugador. No tórax estão seus apêndices e seus locomotores, que são as patas e as asas. No abdômen está sua genitália, em sua porção posterior. Agora eu vou falar um pouco sobre a sua morfologia interna. Logo abaixo da sua cutícula encontra-se uma grande quantidade de corpo gorduroso envolvido em vários órgãos, como tubo digestivo, gondular e glandulares. Espero que vocês tenham absorvido um pouco dessa morfologia. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a epidemiologia. Chagas é uma doença que poucos conhecem, embora afete milhares de pessoas. Os governos eles pedem apelo para o pessoal da saúde, o trabalho comunitário, para que faça os esforços adicionais para trabalhar em conjunto e concentrar a atenção nas populações mais vulneráveis, de modo que possamos em breve eliminar. Chagas é um problema de saúde pública. A doença de Chagas ela afeta mais de 6 milhões de pessoas em todo o mundo e a maioria delas estão na América Latina. Entretanto, devido ao aumento da mobilidade da população, a doença é cada vez mais detectada. Em outros países, continentes, cerca de 30 mil novos casos e 10 mil mortes são relatados na América Latina a cada ano. Essa doença ela pode ser transmitida para os seres humanos através do inseto, que a gente conhece aqui como barbeiro. Pode ser também pela contaminação de alimentos, pela transfusão de sangue e pela contaminação de alimentos que são consumidos pelas grávidas ou até mesmo no parto. Quase 100% dos casos eles são curados se forem tratados precocemente. O Chagas ele pode ser tratado sem tratamento a longo prazo. Até 30% dos pacientes podem desenvolver complicações irreversíveis para o sistema nervoso, sistema digestivo e o coração. Com apoio da UPAS, desde 1990, os países da região têm feito progresso no controle de Chagas. Isso inclui medidas para controlar o vetor, aplicação de triagem universal em bancos de sangue e em mulheres grávidas, e a melhoria nos padrões de moradia. Entretanto, dada a circulação contínua do vetor e a natureza silenciosa da doença, Chagas continua sendo epidêmica em 21 países. 18 países da região interromperam a transmissão vetoral domiciliar em nível nacional ou em algumas porções do seu território. A taxa de detectação de Chagas é inferior a 10%. Até 30% dos pacientes sofrem de distúrbios cardíacos. Como ela é a doença que fala que acelera o coração, né? Então, a maioria dos pacientes sofrem por distúrbios cardíacos. E 10% apresentam distúrbios digestivos e neurológicos. Ou até mesmo mistos. Como eu já tinha dito, a doença ela é 100% curável se as drogas, ou seja, os remédios, eles forem administrados de forma precoce. Então, quanto mais rápido for o tratamento, mas provavelmente a cura vai ser mais rápida e ela pode ser curada 100%. Cerca
de 1,1 milhão de mulheres contraem a doença. Essas mulheres estão em idade fértil e 9 mil crianças são infectadas pela transmissão de mãe para filho por ano. Cerca de 75 milhões de pessoas correm o risco de contrair a doença. Nas Américas, 30 mil novos casos de Chagas e 10 mil mortes relatadas a cada ano. 9 mil casos por ano na América Latina são devidos à transmissão de mãe para filho. A alteração do quadro epidemiológico da doença de Chagas no Brasil promoveu a mudança nas ações e estratégias da vigilância, prevenção e controle por meio da adoção de um novo modelo de vigilância epidemiológica de acordo com os padrões de transmissão da área geográfica. As regiões que são originalmente de riscos para a transmissão vitoral aqui no Brasil, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiânia, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Sergipe, Tocantins, entre outras. A vigilância epidemiológica visa detectar a presença e prevenir a formação de colônias domiciliar do vetor. A doença de Chagas é dividida em duas formas distintas, a aguda e a crônica. Após a picada, entre 4 e 10 dias, podem aparecer sintomas sistêmicos como febre, fadiga, perda de apetite. Além disso, podem ocorrer inflamações leves como inchaço nos glândulos linfáticos, aumento do baço e no fígado localizado na picada. Os sintomas clínicos incluem esclerose abdominal localizada e dor no abdômen. Em casos graves, podem ocorrer doenças cardíacas. As lesões inflamatórias são descritas como um sinal de Romagnat, no caso, ao redor dos olhos, porque formam-se bolsas de inchaços bem grandes ao redor dos olhos, porque alguns barbeiros preferem essa região, mas não é comum. Na fase aguda, a doença é tratável, porém o problema é que isso pode passar despercebido e a doença vai chegar na fase crônica, porque após a fase aguda, se não forem curados, os pacientes poderão desenvolver doenças crônicas que causam complicações cardíacas, insuficiência cardíaca e complicações gastrointestinais, como megalocólon e megaesôfago. A fase crônica é dividida em 3 etapas. A indeterminada, apesar de estar infectado, a pessoa permanece assintomática por toda a vida. Doenças cardíacas, dano aos músculos cardíacos é a forma que a doença causa mais morte na maioria das vezes. Sistema digestivo, afetando o intestino grosso, o cólon e o esôfago. Nesse caso, ocorre ganho estrutural e discernia grave, que é o megacólon e o megaesôfago. Existe também uma forma relacionada que se comporta como uma combinação das duas últimas formas descritas anteriormente, da cardíaca e digestiva. O diagnóstico, quando mais cedo o diagnóstico for feito, maior será a probabilidade de tratamento de ter sucesso. Esse serviço inclui todo o procedimento do diagnóstico, parasitologia e sorologia, e o diagnóstico da infecção assintomática é recomendado nas seguintes situações. Sempre é bom fazer o exame, mas nas seguintes situações ele é mais necessário. A pessoa que mora com um parente ou alguém que testou positivo para Chagas, a pessoa que ingeriu alimentos contaminados pelo T. cruzi durante os surtos recentes ou que tiveram contato com as fezes do inseto nos últimos 4 meses anteriores ao exame, e pessoas com histórico de transfusão de sangue antes de 1992. Esses são alguns dos casos mais necessários que você ter que fazer os exames para ver se você testa positivo, porque você pode ser uma das pessoas que está no estado agudo em que a doença está simplesmente não realizando nada do seu corpo e você sendo um paciente assintomático. Boa tarde! Hoje eu vou falar um pouquinho de como a gente pode controlar o vetor, chamado de triatomínio. É um nome complicado, mas que pode ser reduzido de forma popular para barbeiro. É um assunto importante a ser discutido de forma mais clara e mais objetiva possível. Então, esse barbeiro, que é a forma popular de se falar, ele causa a doença, o patógeno denominada como trypanosomiase americana. É um assunto muito importante, uma doença muito importante, popularmente conhecida como doença de Chagas, muito mais fácil de se falar e que provavelmente você já ouviu falar, mas normalmente não é dada a devida importância.
Então, eu vou começar falando sobre o controle biológico. Existem 3 tipos de controle para esse tipo de vetor. O controle biológico consiste em você controlar ali o próprio meio que esse vetor está inserido, por meio de alguns inimigos naturais, como, por exemplo, os micro-organismos, como vírus, bactérias, fungos. Então, a partir daquele ambiente, ele vai controlar de forma efetiva por meio de fatores naturais. O outro, segundo, é o controle mecânico. É muito importante, consiste em você eliminar áreas que são propícias à proliferação desses vetores. Entre elas estão locais perto de fontes de alimento. Para quem não sabe, os barbeiros são hematófagos, ou seja, eles se alimentam de sangue. Então, matas debaixo de pedras, tronco de árvores, ninho de passarinhos, são locais muito propícios a essa proliferação. Caso você mora em casa que possui um pátio, que possui uma garagem, que possui uma área verde, é muito importante você sempre estar de olho àquela manutenção, para sempre estar limpando, para que evite, uma possível proliferação do barbeiro. Eles entram na sua residência atraídos pela luz, pode ser por meio da janela, pode ser por meio da porta. E eu queria deixar bem claro, salientar esse fato de que os barbeiros, eles não nascem já infectados por meio desse protozoário chamado de Trypanosoma cruzi. Ele, a partir do momento que ele suga o sangue de um hospedeiro intermediário, também chamado de reservatório natural, já que esse reservatório natural não apresenta nenhum tipo de sintoma de consequência, que podem ser gambás, cães, gatos, capivaras, tatus. Então, a partir do momento que ele suga o sangue, ele se torna infectado. E como é que ele chega até você? Como é que essa doença te afeta? A partir do momento que o inseto, ele faz ali, a ferida na sua pele, ele faz um orifício, as fezes desse animal, eles entram por meio da corrente sanguínea, já que é muito comum você passar a mão, você coçar, então ele entra na sua corrente sanguínea. Então, existe o controle químico, que são por meio dos inseticidas. Ouvimos falar mais em plantações, porém pode sim ser utilizados para os barbeiros. É necessário salientar que a melhor forma de controle desse vetor é evitando que ele forme colônias, que ele se reproduza. Então, caso você more em uma área rural ou pessoas de mais vulnerabilidade, é importante a orientação que coloque grades metálicas, redes de proteção, nas portas, em frechas, nas janelas, de forma a evitar que esse barbeiro venha entrar na sua residência. Então, a partir do momento que a gente evita a formação de colônias e a reprodução, a doença de Chagas vai diminuir de forma gradativa. Não vai acabar do nada. Porém, a gente vai evitar que traga consequências para as mais regiões, para mais pessoas. E sim, são informações muito importantes e que devem ali chegar a cada vez mais pessoas, a abranger a população como um todo, tanto por meio das redes sociais como por meio de outros fatores. E foi isso, espero que vocês tenham absorvido um pouquinho das informações que eu falei e que a gente venha aí controlar esse vetor da forma mais eficaz possível.